a língua original, Brit Hadashah. Brit Hadashah, né? A nova aliança. Então nós vamos aí dar continuidade, nós falamos um pouco sobre o livro de Mateus, né? Que vai apresentar Jesus como rei, né? E agora nós vamos ver o livro de Marcos, que vai apresentar Jesus como servo, né? Então que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, né, a servir, né? Quando Jesus ele vai dizer para os seus discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, né? Então Jesus ele cumpriu esse papel de servo do Senhor, né? Aquele servo amado do Senhor, ele cumpriu esse papel de servo na sua íntegra. Então que Deus continue nos dando graça, nos abençoando para o louvor e glória do seu santo nome. Temos aí, nós vamos falar sobre Marcos, né? O Evangelho de Marcos. Aqui nós já abordamos a questão da ordem, né? Vamos colocar assim, né? Cronológica, concernente não ao acontecimento, mas a quando foi desenvolvido, né? O material, o livro em si. Nós vimos lá que o livro de Mateus ele vai ser desenvolvido no ano de 60 a 70 depois de Cristo. Já o livro de Marcos, ele bem anterior ao livro de Mateus, né? Ele vai apresentar Jesus como servo, ó, com 16 capítulos e 661 versículos. Marcos é o menor livro entre os evangelhos, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus em seus respectivos escritos. Não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que o subscrito grego katamarkon, segundo Marco, aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. Então, devido a essa, principalmente a alta crítica, né, ela preocupa muito, ela trabalha muito essa questão de autoria. Então, às vezes, ela até não atribui o livro aos escritores, ela vai atribuir a outras pessoas, né? Então eles têm muita dificuldade em entender devido à estrutura do grego. Porque o grego, principalmente o grego koiné, né, que foi desenvolvido no período helenístico, ele é um grego muito complicado. Então, se a pessoa não entender muito bem, então os críticos eles divergiam entre essas questões devido a, por exemplo, o livro de Marcos. Se você for procurar, você não tem Marcos como discípulo. Você não tem, ele foi apenas um companheiro. João Marcos, né, ele foi apenas um companheiro, mas aí você vê Mateus, que ele teve, né, uma proximidade mais do que Marcos, né, com o ministério de Jesus Cristo. Lucas, que vai fazer uma pesquisa minuciosa, né, de todos os relatos de Jesus, né, e ele vai acompanhar o apóstolo Paulo, né. O apóstolo Paulo ele teve o privilégio de ser o último dos apóstolos, ele vai usar a expressão apóstolo como em forma de abortivo, ou seja, ele é o último apóstolo, né? Ele foi o último apóstolo que teve, se é que eu posso colocar dentro dessa terminologia, contato com Jesus, né? Mas ele vai ver Jesus glorificado, né? Jesus glorificado vem e vai revelar para o apóstolo Paulo, por mais que Paulo ele está dentro do contexto. O crescimento de Paulo, ele cresceu dentro do contexto em que Jesus estava se manifestando, já com o seu ministério, só que ele não era seguidor de Jesus, né? Ele fazia parte lá da turma dos fariseus, né? Então ele fazia parte desse conclave aí, de estudiosos da época, né? Dos fariseus, dessa escola, e ele sobressaiu. Então a preocupação dele era com as escrituras da Taná, do Antigo Testamento. E Paulo ele vai crescer com esse ensinamento, né? Ele vai crescer com esse cuidado escriturístico, mas ele está entendendo toda a história de Jesus. Ele conhece toda a história de Jesus, tá? Ele simplesmente, coisas que ele não viu, por exemplo, ele não teve informação, porque no momento que Jesus está sendo perseguido pelos fariseus, os saduceus, os essênios, essas seitas, né, judaicas, Paulo também está sabendo de tudo isso aí. Mas então ele não aparece no contexto ali de Jesus, mas ele está sabendo de tudo isso aí, né? Principalmente quando ele vai dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel vai ser um dos que vai falar, né, se eu posso dizer assim, a favor dos apóstolos, que é quando os apóstolos vão ser levados, né, depois que Jesus ressuscitou, né, ele é assunto aos céus, né, depois de 50 dias acontece o Pentecostes,
Então o que vai acontecer? Aí eles vão ser levados diante dos sacerdotes, né, daquele momento, e eles vão julgar os discípulos, vão querer apedrejar os discípulos, aí vão querer acabar com os discípulos. Então Gamaliel vai interceder, vai dizer, olha, se essa obra for de Deus, ela vai durar, se não for, ela se acabará, como muitos outros vieram e se acabou. Então aí ele falou, né, então esse Gamaliel ele falou contra, esse Paulo era discípulo dele, Paulo também está ali acompanhando tudo isso, né? Talvez ele não tinha aquela voz ativa ainda, e tanto é que ele vai pedir carta, né, aos maiorais para que ele pudesse ir a Jerusalém trazer cativo, né, trazer presos todos aqueles que falavam do nome do Nazareno. Então a seita que eles chamavam de Nazareno, que é o povo que estava seguindo Jesus Cristo, Paulo estava lutando contra. Então Paulo ele não caiu de paraquedas ali, né? Só que muitas coisas, principalmente as questões doutrinárias, Paulo ele vai entender essas questões doutrinárias, porque ele conhece muito bem o Pentateuco, ele conhece muito bem todo o Tanar. Então, quando chega algumas questões doutrinárias entre gentios e judeus, ele sabe como lidar com isso, principalmente porque ele vai receber orientação de Jesus. Então, nós temos essa referência quando em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente vai usar esse texto, a gente usa esse texto aí para celebrar a nossa ceia. Então nós vemos ali que ele vai começar, ó, o que eu recebi, o que eu aprendi, eu recebi do Senhor Jesus. Então ele vai dizer que tudo que ele aprendeu com Jesus. Ou seja, tudo que ele aprendeu contrário ao que ele entendia como era servir a Deus. Então ele teve que ser humilde o suficiente para pegar tudo aquilo que ele aprendeu e transformar todo aquele conhecimento dele que era contra, a favor. E nós vamos ver isso, que quando ele está pregando, ele vai ser rejeitado pelos primeiros irmãos da igreja, eles vão até ficar abismados e dizer, mas não é esse aí que perseguia a igreja de Deus, que levava cativo, entrava na casa, esbofeteava mulheres, levava cativo que eles falavam o nome do Senhor, ele aí pregando. E a Bíblia vai dizer que o perseguidor passa a ser perseguido. Né? Por quê? Porque tudo que ele aprendeu, todo aquele envolvimento com a palavra de Deus, com as escrituras antigas, fez ele ter um conhecimento tal que ele conseguia debater nas escrituras e mostrar que Jesus era o Cristo. Então então o João Marcos ele vai estar acompanhando esse período aí. Então quando nós olhamos, né, na questão de Lucas, que está acompanhando Paulo nas suas enfermidades, na sua prisão, Lucas ele poderia talvez ter escrito primeiro que Marcos, mas não, mas quem vai escrever primeiro, quem vai primeiro falar sobre os relatos de Jesus é justamente Marcos. E alguns eruditos acham, né, são todos, não é unânime, acham que Lucas e Mateus eles pegaram uma carona no que João Marcos escreveu, tá? Até porque Lucas teve contato com Marcos, porque João Marcos trabalhou com Paulo, trabalhou com Pedro. Exatamente. Entendeu? Então isso aí ajudou muito Marcos no desenvolvimento, né? No desenvolvimento aí do livro que leva o seu nome. Então todo esse contato aí que ele teve aí ajudou ele por demais, né? Vamos seguindo aí, né? De maneira unânime, os pais da igreja também reconhecem João Marcos como autor, embora os evangelhos, de modo geral, não identifiquem seus autores. É por isso que tem essa divergência entre alta crítica e baixa crítica sobre a questão da autoria. Tá? Mas isso aí não desqualifica, não diminui a escritura em nada, tá? Isso não infere nada ao escrito sagrado. Porque a questão aqui não é data, não é autoria, a questão aqui é a pessoa que está sendo colocada em cena, que é a pessoa de Jesus. Né? A verdade é essa aí, né? Informações básicas, o livro pertence ao grupo dos evangelhos sinópticos. Sinópticos, tem um P ali, ó, sinópticos. Autor João Marcos, data de 500 a 60 depois de Cristo. Então ele é bem antes do escrito de Mateus, que veio de 60 a 70 depois de Cristo. Né? Então nós temos essa informação muito bacana aí. O local foi escrito em Roma, é o que alguns acham, não é uma veracidade, assim, não é algo concreto, né? Não é concreto, mas a maioria avassaladora acredita que foi em Roma. O alvo eram os gentios romanos, a linguagem que ele vai escrever, né? Essa linguagem que ele vai escrever tem essa peculiaridade aí. O versículo-chave
Marcos capítulo 10, versículo 45, né? É onde a expressão chave ele vai dar encerro. Então nós temos Marcos 10, 45, que é o versículo chave. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Por isso que ele vai apresentar Jesus como servo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aí o esboço, a visão panorâmica, o esboço do livro, né? Jesus, o servo divino, serviço de Cristo e sacrifício de Cristo. Em Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos a preparação desse serviço de Cristo, né? Em Marcos capítulo 11, versículo 15, capítulo 11 ao capítulo 15, nós temos a rejeição, dentro do sacrifício, nós temos a rejeição de Cristo. Em Marcos capítulo 3 ao capítulo 8, nós temos a oposição, né? Então nós temos ali no serviço ali, preparação, oposição e instrução de Marcos capítulo 9 ao capítulo 10. Marcos capítulo 16, nós temos a ressurreição de Jesus. É um esboço raso de um livro, mas que tem um conteúdo muito grande. Não é que porque tenha menos capítulos que vai dizer que o livro ele tem menos importância, mas ele tem a sua importância dentro dos evangelhos, tá? Então ele tem o seu marco, né, dentro da história da pessoa de Cristo. A visão panorâmica aí de Marcos, em uma sentença, Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sintética e direcionada aos gentios. Então a gente vai ver muito essa questão de Marcos trazendo nas viagens ou nas perambulações ou nos evangelismos, apresentações de Jesus, ele está às vezes mais voltado aos gentios, né? Romanos, etíopes, esse povo aí que não tinha muita coisa a ver com Israel. Então Marcos ele vai colocar muito esse povo muito próximo de Jesus, mostrando que Jesus ele não veio só para judeus, né? Não veio só para os judeus. E João lá, não o João Marcos, mas o João, o evangelista, ele vai deixar isso bem claro lá no capítulo 1, versículo 12, o evangelho de João, né? João era o seu nome hebreu, Marcos o nome latino, ou seja, já vem dali do latim, que é trazido pelos romanos, né? Vai entrar ali a língua greco-romana, ele vai desenvolver essa cultura greco-romana, então ele traz esse nome do latim, por causa dos romanos. Aspecto literário, o livro registra muitos milagres e 2 sermões extensivos, contendo 4 parábolas. 4 parábolas. Relações entre Pedro e Marcos, visto que o evangelho de Marcos é provavelmente baseado nos sermões de Pedro, torna-se evidente porque não há narrativas do nascimento de Cristo. Marcos registra a partir da experiência cristã de Pedro, quando Jesus já era adulto. O evangelho reflete a própria teologia de Pedro da pessoa de Jesus Cristo. Então aí, né, aquela questão ali que a gente abordou, desse contato ali de João Marcos, né, de Lucas, né, com Paulo, das informações. Nós vemos que João Marcos ele teve um contato também com Paulo, mas ele pouco se apresenta. Mas aí alguns vão atribuir essa informação de João Marcos a ele ter tirado de Pedro essas informações para compor o evangelho que leva o seu nome, tá? O título dele. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 10, nós temos Pedro, o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, né? Versículo 36, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, capítulo 1, versículo 10 de Marcos. Em Atos capítulo 10, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. São as narrativas que Pedro ele vai dando da pessoa de Jesus. O ministério na Galileia, ele vai narrar este ministério de Jesus Cristo na Galileia, do capítulo 1 do versículo 16 ao capítulo 8, versículo 26.
Então aí nós temos no capítulo 10 de Atos, versículo 37, tendo começado desde a Galileia. Então essas comparações aí das citações de Pedro aí, vai levando alguns estudiosos a acreditar, tá? Acreditar de que Pedro, na verdade, o que Marcos tem foi aquilo que ele ouviu do apóstolo São Pedro, né? Então Marcos, muitas curas, expulsões de demônios, Atos capítulo 10, 38, andou por toda a parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 38, parte B do versículo. O mistério em Jerusalém, o ministério em Jerusalém, do capítulo 11 ao capítulo 14, capítulo 10 de Atos, versículo 39, nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, mostrando aí uma aproximação aí de todo esse acontecimento aí da narrativa de Marcos. A morte de Cristo, capítulo 15, capítulo 10 ainda de Atos, versículo 39, narrativa de Pedro, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Então essas informações aí vão colocando Pedro como aquele que ajudou Marcos nas informações da pessoa de Cristo, do ministério de Cristo. No capítulo 16, versículo 6, a ressurreição de Cristo. Capítulo 10, versículo 40 de Atos, a este ressuscitou Deus no terceiro dia. Então, característica do Evangelho, segundo escreveu Marcos, destinatários. Marcos escreveu para os gentios, possivelmente para os romanos. E temos, então, explicações de costumes judaicos, Marcos 7,3, e explicações de palavras judaicas, Marcos 3,17, 5,41, 7, 11 e 34. Então, a forma em que ele vai colocar, ele está escrevendo para os romanos conversos, tá? Para os romanos conversos, mas ele traz uma espécie de hebraísmo, tá? Ou seja, o hebraísmo é quando você consegue colocar um costume judaico, tanto por palavras ou por alguns feitos, você coloca essas ações dentro de algumas palavras que ela te dá a entender que aquilo tem uma raiz de um determinado povo. Então ele tem um tipo de hebraísmo, levando isso para os romanos, quando ele vai apresentar o Evangelho. Por isso que só ele fala João o que batiza. Ele não fala João Batista não, o Evangelho de Marcos chama João o que batiza. Porque ele vai colocar isso, porque ele não vai usar o hebraísmo para poder colocar, como os outros evangelhos colocou que João Batista, né? E tem pessoas que acham que João Batista é sobrenome de João, mas não é. Ali é o que ele fazia. Ali era o que ele estava relacionado ao que ele estava praticando no Rio Jordão. Então ele vai deixar isso bem claro, que o sobrenome ali não é Batista, é João o que batiza, ou seja, ele está ali batizando. Então tem muitas pessoas, até muitas pessoas, vai pôr o nome de filho hoje em dia, vamos chamar ele de João Batista. Tem muita gente chamada de João Batista no Brasil, achando que Batista é sobrenome, mas não é. É algo que ele estava realizando, né? Referente ao que ele realizava. Bem lembrado isso aí, tá? A cristologia do Evangelho são dignos de admiração, entendimento e a explanação do Evangelho acerca de Jesus Cristo. Marcos preocupou-se intensamente em apresentar detalhes da pessoa e dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. Então a preocupação dele não era mostrar o costume, o costume judaico, por mais que ele usava um tipo de hebraísmo, não era mostrar o costume do povo de Israel para os romanos, era mostrar a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo para aquele povo. Eles entenderam isso, por mais que ele fazia esse uso de hebraísmo, eles estavam entendendo que ele estava falando de alguém que realizou uma grande obra na Judéia e em toda Jerusalém. A identidade, Jesus homem, Jesus Deus, Jesus o Filho de Deus, Jesus Salvador. Então a cristologia do Evangelho vai apresentando isso aí. Os milagres, percebe-se claramente a ênfase do evangelista na obra milagrosa de Jesus, provavelmente por seu interesse em comprovar que Cristo é o Messias, Filho de Deus, e pela ênfase nas ações do Senhor Jesus Cristo. Nós temos curas, né? Natureza ressuscita, multiplicação de pães e peixes, transfiguração, né?
Então ele vai mostrar todo esse lado do poder que está agindo sobre Jesus Cristo, né? Ou através de Jesus Cristo. Então ele traz isso aí para mostrar para os romanos, por quê? Porque os romanos eles têm a cultura deles. E a cultura dos romanos ela é bem parecida com a cultura dos gregos. Então eles têm seus deuses, né? Como tem o Júpiter, o Saturno, e você vai lá para os gregos lá, né? Tem o Zeus, né? Tem o Urano. Então, essas milagres dentro das culturas, tanto greco-romana, elas têm apresenta alguma divindade que realiza aquilo. Então, quando o Marcos vai apresentar uma pessoa única fazendo tudo isso, sem colocar um Deus que multiplica pão, um Deus que, existe um Deus que multiplica pão, existe um Deus que cura, existe um Deus que ressuscita, existe um Deus que se transforma. Então ele não está apresentando isso como mais um Deus que os romanos conhecem. Ele está apresentando o Deus único e verdadeiro na pessoa de Cristo, que opera todas essas coisas que eles colocavam, atribuíam talvez alguma divindade pagã do seu panteão, né? Então Marcos ele faz esse confronto aí com esse pensamento dos romanos, tá? Com esse pensamento do panteísmo romano. Última semana. A estrutura de Marcos revela que a última semana da vida de Jesus, ou os últimos 8 dias, é o grande foco do evangelista e ocupa cerca de 1/3 de todo o evangelho. A significância da semana da paixão de Cristo é óbvia. Lembrando que a gente já tem falado sobre esse negócio de cultura judaica, até dentro da questão de uma numerologia, não numerocancia, né? Que a pessoa fala que número age na vida da pessoa, não. Dentro do costume judaico, até mesmo na escrita, na cultura deles, tem a questão do número, tem um significado, né? Então a gente aceita muito a questão do 7 ser a perfeição de Deus, mas quando a gente parte para outros números, a gente não quer aceitar. A gente aceita, não tem que aceitar essa cultura, né? Então a gente vai entender essa cultura. Quando ele vai falar aqui nessa questão dos últimos dias de Cristo, o que ele está enfatizando aqui? Porque o número 8, para dentro da cultura judaica, o número 8 significa mais do que perfeito. Então ele está apresentando um Cristo mais do que perfeito. Por isso que ele vai dar ênfase ele vai dar mais ênfase, né? Ele vai dar mais ênfase na paixão de Cristo nos 8 últimos dias do ministério de Cristo. Então, e fazendo o quê? Mostrando que Jesus ele é mais do que perfeito dentro desse hebraísmo da cultura judaica do 8 significar mais do que perfeito, mostrando Jesus no número 8, que é mais do que perfeito, né? Ou seja, não adianta procurar alguém para colocar, para comparar com Jesus na perfeição, que não tem. Ele é mais do que perfeito, ele é o único, né? Então, Marcos, na prática, Marcos apresenta muitos fatos e lições importantes para a vida de todo cristão. Então nós temos alguns pontos ali. Afirma a Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento. Marcos capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. Ele vai dar evidência a Cristo como Filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1, e testemunha os milagres de Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 21 a versículo 28. Nós temos ali, ele consolida o ensino da vitória de Cristo sobre a morte, Marcos capítulo 16, versículo 1 a 8, ensina que em Cristo há poder para curar, Marcos capítulo 5, versículo 30, ratifica a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, Marcos capítulo 5, versículo 34, anuncia a ordem de evangelizar, Marcos capítulo 16, versículo 15, que é um texto que a gente gosta de usar muito em nossos cultos de missões. Conclusão, nós temos, Marcos possui uma característica marcante, que é o movimento rápido nos relatos. O evangelista não teve preocupação em longos registros. Marcos revela de maneira rápida as obras de Jesus, porém, não teve menos fidelidade, a importância de fidelidade, que os escritores dos demais evangelhos. Os versículos central de Marcos registra a essência do Evangelho. Abre aspas. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Fecha aspas, Marcos capítulo 10, versículo 45. O Evangelho de Marcos,
ele pode ser curto, de poucos capítulos, mas ele é preciso. A precisão com que ele vai trazer o ministério de Cristo, o período do ministério de Cristo, os milagres que Cristo tem, sendo ele mostrando o quê? Que tudo que Cristo faz, ele faz em favor do outro. Se lendo esse evangelho, ele deixa bem claro para o leitor que o propósito de Jesus de trabalhar em prol do homem. Ele está curando, para de curar, vai orar, volta por barco, salva os discípulos, volta, vai salvar o Nazaré, o endemoniado de Gadara, depois ele não tem aquela coisa de Lucas, de João, de falar outra coisa relativa, não. Ele enfatiza mesmo o trabalho de Jesus na terra. Então é Jesus servo, né? Ele mostra isso de uma forma assim... Exatamente. Ele não para no seu serviço, né? Muito bem enfatizado isso aí. Aqui a gente finalizou Marcos. Vamos aqui pegar uma carona aqui no Evangelho segundo Lucas. Vamos lá, agora a gente vai para o Evangelho segundo Lucas, né? Então aí, o que nós temos? Nós já até falamos aqui de Lucas, né? Porque Lucas ele se torna, dentro dos seus escritos, nós o temos como um pesquisador, um doutor e pesquisador, né? Ele é doutor e pesquisador, né? Então, tanto é que ele vai apresentar o seu livro, a estrutura da escritura, deste evangelho, ele vai apresentar Jesus como filho do homem. Então, nada mais importante do que alguém que tem conhecimento de causa da anatomia humana para falar de Jesus como filho do homem, como o próprio Lucas, né? Porque ele conhece dentro da medicina daquela época, né? Dentro da medicina daquela época, o conhecimento dele com a anatomia, com os cuidados do corpo, era bem fácil para Lucas essa questão. E quando ele vai conhecer o apóstolo Paulo, né, nas suas viagens, prisões, então ele vai se preocupar com esse lado, com o evangelho, porque ele está sendo evangelizado, mas aquele patamar que ele vive, aquele patamar, porque Paulo vai apresentar para uma pessoa que conhece de morte, né? Conhece muito bem o lado da morte, do ser humano, físico, apresentar uma pessoa que morreu, ressuscitou no terceiro dia e foi transformado em assunto ao céu, você deve deixar qualquer médico assim, esse cara deve ter fumado alguma coisa aí, ele deve ter bebido alguma coisa, fez mal para ele, porque está ludibriando as palavras, o cara morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, agora foi transformado, perdeu o corpo físico, agora ele subiu para o céu, esse cara está doido. Mas não, ele passa, então ele acredita nos relatos de Paulo, isso leva ele, impulsiona ele a querer conhecer mais. Não, eu quero conhecer essa história bem afinco, eu quero ver se isso aí é verdade mesmo. Então, onde que eu vou começar? Quem que eu procuro aí? Então ele vai começar a procurar informações, né? E ele vai fazer uma pesquisa tão assim, tão minuciosa, que a informação que ele vai trazendo, é tão importante que ela vai perpassar o ministério de Cristo e entra no ministério da igreja, que é o livro do Atos dos Apóstolos, que ele vai dar os relatos dele. Então nós vemos que a história dele, a história de Cristo, foi tão assim, ele acreditou de forma tal, ele creu de forma tal, que ele não se ateve apenas ao nascimento de Jesus até a sua morte. Não, ele continuou, então eu faço parte dessa história agora. Então ele vai procurar isso aí, ele vai ter toda essa informação, tanto é que nós vamos ver que, se não me falha a memória, ele vai apresentar um pouco, né, dos 12 anos de Jesus ali. Então nós vamos ver que ele vai apresentar essa história de Jesus, né? Então ele traz tudo isso, então ele foi minucioso. Ele procurou, naquilo que ele pôde conseguir de detalhe para elaborar o livro, era informação que para nós é coisa riquíssima, porque ele vai trazer muitas informações que enriquecem o Evangelho. Não que outro que não teve a pesquisa que ele teve, cada Evangelho apresentou a sua forma, né? Nós
temos que entender isso. Cada escritor, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai apresentar Jesus na sua forma de enxergar o ministério de Jesus, de enxergar a pessoa de Jesus. Eles estão olhando para o mesmo alvo e cada um tendo uma visão diferente daquele mesmo alvo e ninguém se perde. Ou seja, ninguém falou algo que desabonou o evangelho do outro. Não. Por mais que alguns críticos vão mas não, ali diz que era um cego, aí outro evangelho diz que era 2 cegos. Como é que fica essa questão? É a ótica, é a forma como que se está enxergando. É a forma como se está enxergando. Mas eles estão vendo a mesma coisa, o mesmo assunto. Então, até a própria crítica textual, ela mesmo que ela tente chocar com essas informações e desqualificar as informações do escrito, não consegue. Por quê? Porque o alvo não é o que está em volta, é o centro. É o que está no centro, é a pessoa do Messias, é Jesus. E aí, sendo Jesus o centro, o resto tudo em volta já está envolvido com a pessoa dele. Então não tem como desabonar o espírito de ninguém, né? Porque Jesus ele é o alvo de tudo aí. Introdução. Lucas é definido como autor dos escritos, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, e também de Atos dos Apóstolos. Aparentemente é o único gentil a escrever qualquer parte do Novo Testamento. Ele é o médico amado, Colossenses 4,14, né, o apóstolo Paulo vai dar esse relato dele, e companheiro fiel, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E um dos cooperadores citados por Paulo, Filemon, versículo 24. Lucas escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem e riqueza de detalhes. Os detalhes do evangelho que Lucas escreve, eles nos deixam assim, mais aproximados com a pessoa de Cristo. Assim, não que os outros, repito, não que os outros não deixem, mas ele preocupou um pouco, não, eu quero conhecer mais. Então a sede que ele teve da pessoa de Cristo, sendo ele gentil e crendo, levou ele a... Então, com Deus é assim. Se a gente quiser pouco de Deus, pouco a gente vai ter. Mas se a gente quiser muito de Deus, muito de Deus, quanto mais você se achega a Deus, mais Deus se revela a você. Tá? Então aqui até onde ele foi tendo curiosidade, querendo saber, Deus foi permitindo ele conhecer para ele poder trazer informação. Atos e o Evangelho segundo Lucas, juntos, correspondem a 28% de todo o Novo Testamento. Olha que interessante. Tornando os escritos do médico os que ocupam maior porção em todo o Novo Testamento. Visão panorâmica, informação básica, né, e está entre os evangelhos sinópticos, eles trazem o mesmo relato, por mais que Lucas ele vai perpassar nas suas informações, né, ele vai ter mais informações. A autoria Lucas, o médico, data de 60 depois de Cristo, né, então ali está aproximadamente ali mais próximo ao evangelho segundo escreveu Mateus, né, que vai dar de 60 a 70. O local incerto, alvo, gentios gregos. Então, a estrutura que ele vai trazer é para que os gregos conheçam. Por quê? Porque os gregos têm a dificuldade de entender um Deus que se torna homem. Né? A gente em outras aulas, a gente já frisou muito isso aqui. Para os gregos, os deuses eles são carrascos. Eles não têm piedade dos humanos. Os deuses gregos, eles, né, como Zeus e os outros, eles criam, nós já estudamos aqui quando nós estávamos falando sobre filosofia, né, na cosmogonia lá dos filósofos, da época lá como é que eles entendiam a cosmogonia, ou seja, a criação do mundo, das coisas. Nós vamos lá deuses criando através de ciúmes, tendo medo de perder o poder de um Deus supremo, e aí outro Deus nascendo, que a gente viu lá do Cronos, né, o Cronos que vai ser gerado lá, e tentando acabar com o reinado do seu pai. Então, os gregos, eles viam os deuses como pessoas, como entidades carrascas, que eles estão ali só para desfazer do ser humano. Aí chega uma informação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que resolve tornar-se homem, nascer, né? Tornar-se homem, vir em carne, né? Vir em carne, nascer, vir em carne, para sofrer em favor do homem. Então, por isso que os gregos ficaram meio assim, né? Como é que pode ser isso? Então, ele vai trazendo esses relatos para mostrar para os gregos que Deus ama o ser humano. Né? Que Deus ama o ser humano.
Versículo-chave, Lucas capítulo 19, versículo 10, expressão-chave, filho do homem. Lucas 19, 10. Aí, ó. Que choca os gregos, é isso aí, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Totalmente contrário à cultura grega concernente aos deuses do panteão grego, né? Que vinham para destruir o ser humano, brincar com o ser humano, fazer do ser humano uma peça de xadrez. Visão panorâmica ainda, esboço do livro aí, Jesus, o Filho do Homem, buscando os perdidos. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 52, é a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 13, o preparo do Filho do Homem. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 19, versículo 27, o ministério do Filho do Homem. Lucas capítulo 19, do versículo 28 ao capítulo 24, versículo 53, o triunfo do Filho do Homem. Lucas mostra Deus agindo na história por meio do Filho do Homem de maneira criteriosa, desde o anúncio do nascimento de Cristo até a sua ascensão. Lucas era pesquisador e tinha intensa preocupação com os detalhes, por isso, seus escritos são tão especiais e atrativos. Vejamos algumas distinções do Evangelho. Todo ele distinto. O nascimento de Jesus foi distinto, as informações que ele traz, ela é um pouco bem mais ampla que os demais. Oração, mulheres, né, ele vai falar mais das mulheres que estão próximas de Jesus, citará também milagres, as parábolas que ele vai citar também, o interesse terapêutico e medicinal. Porque dentro das curas que Jesus vai, os milagres que Jesus vai operar, então nada mais do que alguém para dizer assim, isso é verdade, esse milagre é verdadeiro. Porque aqui Lucas ele não está simplesmente tirando uma informação da boca, ele está olhando também com um olho clínico de um médico. Então nada mais nada menos do que um médico, né? Então para você que vai ver esse vídeo aí depois, ou que está vendo no Facebook, quando alguém te profetizar que Deus te curou, vá ao médico e peça ao médico um laudo de cura. Não pare de tomar remédio porque alguém chegou e profetizou e falou que Deus te curou, que você pode jogar o remédio fora. Não faça isso. Deus ele te cura, mas precisa alguém dar testemunho dessa cura. Quem tem que dar o testemunho que Deus te curou foi o médico que está cuidando da sua enfermidade, que está tratando de você. Aí você vai lá, eu quero repetir os exames, repete os exames. Aí o médico fala assim, rapaz, o que aconteceu? Mas essa enfermidade desapareceu, essa doença desapareceu, eu nunca vi isso. Aí você vai dar testemunho, é porque o meu Deus me curou. Aí beleza. Agora, chegar o camarada falando, pode parar de tomar o remédio porque a sua diabetes foi embora. Aí você para tomar o remédio, enfia a cara no refrigerante, enfia a cara na carne de fogo, daí a sua glicose bate, daqui a pouco você está lá, estirado numa maca fria. A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua que não vigiou, né? Não vigiou. Então Lucas ele tem esse olhar clínico, fechando parênteses aí para quem vai ouvir ou para quem está ouvindo no Facebook aí, tá? Seja cauteloso. Não seja incrédulo, mas cauteloso. O Espírito Santo em Lucas. O Evangelho segundo Lucas contém bastantes menções sobre o Espírito Santo, como também nos Atos. É o Evangelho que mais se refere à ação do Deus Espírito. Ele atua no precursor de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 15. Ele atua na concepção de Jesus, capítulo 1, versículo 35, e ele atua em Isabel e Zacarias, capítulo 1, versículo 41 a 42 e versículo 67. Então ele vai colocar essa ênfase, por quê? Porque ele está falando de um Deus, né? Ele está falando do Deus que se tornou homem, né? Se tornou homem, veio em carne, mas aí ele tem que apresentar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai trazer testemunho, vai fazer com que o testemunho que ele está dando no Evangelho se torne mesmo uma ação de Deus. Então ele vê isso tudo na ação do Espírito Santo.
Ou seja, Deus confirmando a pessoa de Cristo ali, mesmo ele sendo homem, ele olhando no seu olhar clínico de um médico, ele vendo uma ação espiritual por trás de tudo aquilo que está ocorrendo com a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele desce sobre Jesus no batismo, Lucas capítulo 3, 22. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, Lucas capítulo 4, versículo 1. Ele capacita Jesus em seu ministério, Lucas capítulo 4, versículo 14, 5, 17. Ele é o dom de Deus aos seus filhos, Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele é o exaltado por Jesus quando os 70 voltam contando o sucesso da missão, Lucas 10, 21. Ele é o objeto da profecia bíblica, Conferência Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 16, 21. O Lucas ali ele vai citar esse texto aqui, quando Jesus ele entra na sinagoga, ele vai ler esse livro aqui, né? É o dia que essa paraxá vai ser lida, é onde Jesus justamente lê, e ele vai dizer, hoje cumpriu essa paraxá em vossos ouvidos, essa porção da escritura hoje cumpriu diante de vossos olhos. Então Lucas vai dar esse testemunho aí. Ele é quem concede poder às pessoas, Lucas 24, 49, que é o que Jesus vai dizer para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O Evangelho aos desprezados. Outra característica marcante em Lucas pode ser vista nos inúmeros registros sobre a ação de Jesus Cristo em benefício das classes desprezadas de sua época. O Evangelho mostra o profundo e intenso interesse do Mestre por aqueles que eram excluídos social e religiosamente, né? Jesus vai abraçar os marginalizados. Samaritanos, que não eram bem quistos pela sociedade, Lucas capítulo 10, 25, 37, pecadores, os religiosos não queriam estar no meio, Jesus estava ali para poder evangelizá-los, né, falar sobre o reino de Deus que está entre eles, Lucas 15, de 11 a 32, e o ladrão na cruz, Lucas 23, 39, 42, onde ele vai, aquele ladrão vai perceber, né, essa ação de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ou seja, o próprio Deus ali quando diz, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Então, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, de fato é bem peculiar. Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Sua excelente formação lhe permitiu escrever no grego mais culto da época, que era o koiné, né? E organizar os fatos minuciosamente. Foi mais uma ferramenta precisa nas mãos do Senhor. Então, toda essa pesquisa que Lucas vai fazer, não é simplesmente para que a história de Jesus seja contada até chegar aos nossos dias, mas a intenção dele era mostrar para os gregos, com fatos, que Jesus era Filho de Deus e que esse Filho de Deus era o próprio Deus encarnado. Na realidade, se a gente for olhar, todos escreveu, mas sem a intenção da história do escrito deles entrar no cano, né, pastor? Não, eles não tinham essa concepção, né? Porque o cano para eles, né? O cano para eles estava fechado, né? O cano deles estava fechado para eles, né? Que é o Tanar, né? Que vai dar lá do Gênesis ao livro de Zacarias. Para eles está fechado. Fora alguns pseudepígrafes, né? Alguns escritos que eles vão usar na época, não tem como fugir disso, né? Eles vão usar também, mas já estava fechado o cano para eles. Tá? Então eles não tinham essa igual você colocou bem, já enfatizou isso aqui, né? Eles não tinham essa mentalidade só, eu vou escrever aqui, porque lá na frente eles vão selecionar alguns livros aqui, para ver qual que vai ser bem aceito pela igreja, né? Qual vai ser bem aceito pela igreja, como a igreja vai ver o meu escrito, não tinha nada disso, né? Nem Paulo com as suas cartas, nem os evangelistas com seus evangelhos, eles não tinham essa preocupação.
mas como essa informação veio, ela foi sendo guardada, aí reuniu-se, e aí os concílios vieram para ter, né, a gente já mostrou aqui, quando a gente estudou sobre bibliologia, quando a gente estudou sobre bibliologia, que foi falar sobre papiro, pergaminho, a gente viu lá que eles precisavam fazer os concílios para quê? Tinham regras para poder colocar aquele livro como inspirado por Deus ou não. Havia algumas regras, né? E uma delas era se aquele escrito foi realmente escrito por apóstolos. E isso, né, por pessoas próximas a Jesus. E isso fez com que os evangelhos, tanto de Lucas quanto de Marcos, né, que não tem nada a ver com os discípulos igual João e Mateus, fossem aceitos como canônicos. Então isso pesou muito. Não foi só simplesmente a informação, mas na canonicidade do Novo Testamento da Brida Hadachá, isso fez muita importância. Isso teve muita importância, né? Então aí a gente tem que entender isso, que os concílios que tiveram critérios para dizer, ó, esse livro aqui é inspirado pelo Espírito Santo, e esse aqui não é. Então esse fica fora do cano. E hoje tem muita gente querendo introduzir livros que não têm inspiração divina, ele se contradiz, ele tem heresia, ele tem coisas que os outros, os que estão no cânon de hoje, né, não aprova como prática, as pessoas querem enfiar eles ali. Então não dá. É inaceitável, né? Então é muito importante a gente entender isso aí. Então a gente fica por aqui. Deus em Cristo Jesus continue nos iluminando e nos abençoando para o louvor e glória do seu santo nome.